Boa tarde a todas e todos. É, é com muita alegria que a gente volta às nossas sessões de bate-papos do grupo das brasileiras em PLN. Já fazia algum tempinho que a gente não se reunia, e aí a gente achou que falar sobre o chat GPT sempre é uma motivação para quem está na área de PLN, né? E, e algumas versões depois do seu lançamento ruidoso, né, em novembro de 2022, já surgiram, né, a versão 4, a 4 Omni, 4 Turbo, são várias versões, e aí é interessante a gente fazer um balanço bem informal, na verdade, né? De onde nós estamos, né, em relação ao chat GPT, o que a experiência com ele, ou as várias experiências com ele, o que elas nos ensinaram, nos mostraram, estão nos mostrando, enfim, sempre vale a pena, nós como profissionais da área, a gente tem não só curiosidade, mas obrigação, né? Obrigação e responsabilidade de conhecer o que é isso, de saber como funciona, de saber os seus limites, para poder decidir o que ensinar, como ensinar, em que medida, refletir em que medida uma ferramenta tão poderosa como essa afeta as nossas pesquisas, as nossas aulas nas salas de aula, a formação dos nossos alunos. Bom, são muitas as questões, né? Então, eu convidei a Aline Paz, da Universidade Federal Fluminense, a Cláudia Freitas, do Centro de IA, da USP e IBM, e a Vládia Pinheiro, da Universidade de Fortaleza, para nos contar algumas experiências que elas têm feito com o chat GPT, algumas de suas versões, e a partir dessas experiências a gente eventualmente discutir todas essas questões que eu comentei antes sobre de como ele afeta a área de PLN especificamente, né? Então, nós vamos começar com a Aline falando, e depois ela passa a bola para a Cláudia, para a Vládia, e vocês decidem como vocês querem esse bate-papo. Se a gente interrompe, se deixa para o final, aí vocês avisam, tá? Desde já, muito obrigada, meninas, e obrigada pela audiência também. Oi, gente, boa tarde. Dá para me ouvir bem? Bom, eu acho que da minha parte ia ser mais legal se a gente fizesse umas interrupções, assim, né? Eu não trouxe muito slide, não, porque, na verdade, minhas últimas brincadeiras assim, com essas ferramentas, porque, assim, eu tenho as brincadeiras e eu tenho a pesquisa. Então, eu tenho brincado muito com essa coisa de geração de imagem. E por quê? Porque eu sou péssima, sempre fui para desenhar, né, para criar qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que se tivesse uma coisa lendo assim na minha cabeça diretamente, talvez saíssem imagens, quadros e obras de arte até bonitas. Mas não é uma habilidade que eu tenho com as minhas mãos, né? Então eu tenho brincado muito com essa coisa de geração de imagem, que apesar de não ser assim, só a parte, né, de linguagem natural, né, é a partir de linguagem natural. Então eu acho que tem tudo a ver também. Em termos das pesquisas que eu estou fazendo agora, né, duas experiências que eu acho que eu podia falar rapidinho, não coloquei nos slides não, mas só para mencionar que eu acho que pode ser interessante para a gente falar depois. Eu tenho um aluno com a Maria José que está trabalhando com simplificação textual, né? E aí ele fez um modelo de simplificação textual para português e a gente comparou com um GPT, 3,5, né? Que era o mais barato que a gente podia pagar. E ele fez um teste de medidas quantitativas, né? Então, nas medidas quantitativas, a gente ficou super feliz, porque o modelo dele ficava com resultados melhores.
mas depois a gente fez um teste anônimo com linguistas. E uma coisa que a gente. E eles não sabem de quem veio cada texto, né? Uma coisa que chamou atenção foi que, em alguns casos, então o que a gente faz, né, nesse tipo de teste? A gente tem o texto referência, e a gente não conta que é a referência. A gente tem o texto completo, né? Digamos assim, o texto simples de referência, que é o que veio do dataset, e a gente tem o texto gerado pelos modelos, né? E o nosso modelo e o modelo baseado no GPT. E na hora da gente apresentar para as pessoas os textos gerados, o GPT ganhou da referência. Se fosse só do nosso modelo, eu tinha ficado mais tranquilo. Mas as pessoas acharam que ele estava melhor do que o dataset. Então, eu acho que realmente a gente tem que começar a se perguntar, assim como área, né, se esses benchmarks que a gente produziu até hoje ainda estão fazendo muito sentido, porque no final das contas tem dois poréns aí, né? Um porém dessa interferência do chatbot até na nossa própria cognição, né? Da gente às vezes preferir, por alguma razão que não sabemos explicar ainda, o que esses modelos geram. Não sei se é porque são melhores de fato ou o que quer que seja, mas também porque às vezes a gente sabe que eles são alimentados com esses benchmarks que estavam disponíveis publicamente na internet. Não era o caso desse, não, que era um dataset meio novo, mas né, eu acho que tem muitos casos que tem acontecido isso também. E a outra parte que eu acho que, aí tem um outro trabalho que a gente está fazendo que tem a ver com isso, é como que a gente avalia, né, justamente o que eu falei antes, como que a gente avalia essa geração, principalmente quando é geração, porque quando a gente tem um benchmark de classificação, aí a gente pode olhar lá, né, a classe que ele deu é a classe correta e fazer as medidas mais clássicas. Mas quando a geração de texto, escrever uma redação, escrever um poema, escrever uma música, eu acho que a gente ainda está longe de saber a medida ideal da gente fazer esse tipo de avaliação. Né? E a gente observou isso no outro trabalho, né? Porque a gente via respostas muito diferentes de vários modelos distintos, e no fim das contas, quando a gente usava essas medidas até mais clássicas, né? Bert Score e tudo mais, era tudo muito similar, apesar dos modelos serem diferentes. E ao usar essas medidas um pouco mais novas, baseadas na crítica do próprio modelo, né? A resposta já ficava muito perfeita. Então, era sempre parecido, ou para o ruim ou para o bom. Então, eu acho que também essa forma da gente avaliar o que eles têm devolvido, né, precisa ser evoluída, né? Mais do que, por exemplo, os casos que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu olho e falo assim, nossa, que imagem legal. Precisa virar uma coisa muito mais científica, né? E eu acho que os congressos têm apontado um pouco isso, né? Porque medidas de avaliação, por exemplo, são tópicos muito assim quentes nos últimos momentos, né? Mas enfim, então vindo aqui para as coisas que eu experimentei por último, aí como eu fiquei um pouco viciada nessa coisa da imagem, né? Eu resolvi colocar uma imagem aqui que ele gerou, tá? E aí pedi, desenhe uma imagem com vários chatbots. Só isso. E aí, por algum motivo aqui, ele resolveu deixar todo mundo com essa cara amigável, né? Com a cara de bonzinho. E ele falou no final, tô aqui desenhando todo mundo com um friendly face. Não sei por quê, porque assim ele quis, né? Então, só para apontar esse caso. E quase todo e mundo aí, branco. Né? Desculpa, Aline, só assim, Pois quase todo mundo branco. essa é uma coisa importante. Tem até umas pessoas aqui, essa daqui, por exemplo, tá a pele mais negra, né? Aqui também. Mas uma coisa engraçada também, que eu, voltando para o meu vício, eu fiquei assim muito querendo que ele fizesse um avatar meu para eu colocar no Discord. E o meu cabelo enrolado desse jeito não tem como sair. Então, assim, eu tentei várias coisas, ele fazia meio ondulado, aí depois fazia. Aí eu falei assim, é enrolado como se fossem molinhas. Ele fez umas molinhas mesmo. Então, ainda não está tendendo aí ainda por um lado que não, pelo menos não é o meu cabelo, né? Mas realmente tem razão, que a maioria aqui ou é robô ou é mais claro, né? Colocou uma outra pessoa aqui, mas eu acho até que essa daqui de baixo parece ter um olho meio azul. Mas enfim, ainda tem aí esse viés todo. Aí, deixa eu pular isso aqui. Então, assim, né? O que a gente vê, né? E aí eu acho também que a gente tem sentido isso muito. Dá um burnout, assim, porque todo dia é um modelo diferente, é uma linguagem nova, é um experimento diferente que alguém fez, esse aqui está melhor do que o outro, esse aqui é mais
acessível do que o outro. Então, eu acho que isso é um outro caso também, né? Que a gente pode aproveitar muito disso, mas eu acho também que tem um limite para todas essas coisas, né? Do que a gente consegue absorver, né? E essa figura que está até velha, né? De 2023, 2024, ainda tem muitas outras coisas aí que surgiram, evoluções de modelos e novos modelos, né? E aí, no final dessa parte que eu vou mostrar mais as imagens, essas habilidades, aí eu vou falar um pouco assim, do que eu acho que pode também ser importante em termos de modelo para nosso cenário, né, de país pobre, digamos assim. Então, pensando aqui no GPT, né, só para fazer uma versãozinha, um timelinezinho assim, bem simples que eu fiz rapidinho. Aí a gente tinha o 3,5, que foi o que ficou muito popular na época do chat GPT, né, depois de colocar as instruções e o aprendizado por reforço com feedback. No início ainda tinha um pouco de experimento com 3, né, mas essas coisas não ficam assim, muito claras pela OpenAI, né, porque é uma empresa que não é aberta. Então, o que a gente sabe mais ou menos, né, que tinha um modelo de linguagem, né, e aí foi construído o chatbot em cima disso. Meio que uma definição interessante é que o chat, né, o que a gente usa, o chat GPT, interface web e tudo mais, é como se fosse o carro, né, e a GPT é o motor de inferência que está lá por trás, né. Aí depois veio a versão 4, né? E aí mais caro, mais potente, né? Com mais funcionalidades. Um ponto que eu acho que fez uma diferença, né, nessas mudanças foi o contexto, né? Então, a quantidade de dados de entrada que a gente conseguia dar antigamente aumentou já muito com a versão 4. E ele já conseguia manipular um pouquinho as imagens, porque já tinha uma integração com o DALL-E, né? Que é a ferramenta que gera imagens a partir de texto. E essa versão mais última, né, eles prometem, né, levar essa coisa da imagem muito mais além. Então, você consegue carregar a imagem, você consegue produzir a imagem, você consegue ler um PDF e ele tirar o texto de lá, então fazer um OCR até bem direitinho, até com coisa manual também. E tem toda a parte de som também, né, porque daí eles incorporaram também outra ferramenta, o Whisper. E que, inclusive, teve uma polêmica que todo mundo deve ter acompanhado aí, né, que uma das versões de fala dessa última versão era a voz da Scarlett Johansson, né, para ficar parecido com o filme lá, o She, Her, ela, a gente traduziu como ela aqui no Brasil. Que, enfim, né, era a voz dela e ele tinha pedido, a OpenAI tinha pedido autorização para usar a voz dela, ela disse que não, mas eles usaram assim mesmo. Ela saiu o produto, ela reclamou e parece que trocou, né, mudaram, alguma coisa assim. Então, a questão da privacidade, a gente ainda não sabe como essas coisas funcionam, né? Numa entrevista também de uma das executivas, ela também falou, se está na web eu estou usando. Mas o YouTube, porque teoricamente tem alguma lei de proteção de direitos autorais ali, né? Mas consegue capturar, está sendo usado a princípio. E nessa versão também mais nova fica mais claro a questão da memória, né? Porque aparece para a gente lá, memória atualizada. Então, fica mais claro de que, na verdade, ele está usando a nossa interação para não treinar o modelo toda hora, né? Porque isso não é muito praticável também, mas pelo menos para usar isso de alguma forma nas respostas futuras, a princípio só da gente, mas talvez também de outras pessoas. Aí, né, bom, já que ele falou que podia ler imagem, aí eu resolvi pedir para ele fazer uma descrição aqui dessa pessoa e o lugar que ela estava. E acho que ele descreveu bem, tá? Eu não me considero uma pessoa de pele clara, mas eu tenho que confessar que nessa foto aqui, não sei se eu estava com pó de arroz ou com pouco sol, realmente o rosto aqui estava claro, né? Cabelo castanho do lado, estou usando o cachecol bege, é verdade, estou sorrindo para ele, meio assim, ok, né? Parece estar ao ar livre, eu realmente estava. Não. Aí é uma coisa que eu achei engraçada aqui, que isso daqui é no jardim japonês, né? E ele, assim, não acho que dê para aparecer muito, mas lá no fundo parece um pouco. E aí ele fala, né, que lembra um jardim japonês, bem cuidado, com elementos naturais e tudo mais. Achei que ele podia também falar outras coisas, né? Minha aliança, eu queria que ele falasse que eu tô rindo assim meio torto. Mas, enfim, foi uma descrição válida, né? Se eu tivesse que me descrever, seria assim? Sei lá, acho que não, provavelmente não. Mas é uma descrição que não tem nada de errado, pelo menos aqui, tá? Aí eu falei assim, tá bom, então vamos ver se ele sabe fazer aquelas coisas que a gente faz nas redes sociais, né? De ver quem é, que o rosto de alguém é o rosto de outro, fazer essa correspondência toda, né?
Aí eu só pedi para ele falar assim, essas duas são a mesma pessoa, você sabe quem é? Porque por um tempo eu usei o chat GPT com ele recuperando informação da web. Eu não sei até que ponto está isso, mas nunca mais apareceu para mim aquela coisa que ele recuperou por um tempo e mostrava a referência, né? Não sei se isso deu muito certo ou se eu tenho que fazer uma configuração diferente, não fiz, mas pelo menos nessa versão aqui da interface web ele já não está mais fazendo aquele acesso todo. Mas eu botei essas fotos porque uma está lá no site da UF e a outra acho que é do Lattes, sei lá. Aí ele falou lá a mesma coisa, né? De novo, ficou falando que eu tenho meio claro, eu acho que eu tenho que pegar mais sol. Cabelo ondulado, aqui também estava meio ondulado mesmo, mas hoje em dia meu cabelo é muito mais enroladinho, que está mais natural. E ele não sabe quem é, não, porque honestamente ele não foi lá na web ver, se fosse, dava para saber, né? E aí, o que eu gostei aqui de engraçado, né? É que eu falei aqui, ó, é professora, para ver se ele escrevia alguma outra coisa, tá? E ele, para eu gerar essa partezinha aqui, que ele colocou, memória atualizada. Então, foi um feedback que eu dei para ele, que ele vai reusar aí no futuro para as respostas que ele for dar ali a partir de em diante, né? E falou assim, parece que está fazendo uma palestra. Né? Primeiro eu estava mesmo, né? Tem um microfone assim. Até achei que se ele achasse a internet, né? Se vocês forem procurar ali em paz, vai dar uma cantora brasileira, que é minha homônima. Então, como eu tô com o microfone, se ele tivesse acessando a web, talvez ele falasse, olha, é a cantora, porque a gente tem uma confusão, né? Tem a minha foto com a descrição dela, às vezes é a foto dela com a minha descrição, que é uma Aline Paz, que é cantora. Mas, enfim, não estava com acesso à web, não. E outros testes que eu tinha feito, né? Isso aqui não veio da minha cabeça, não, né? Eu peguei de alguém reclamando no Twitter de algo nesse sentido. Mas foi a versão antes dessa última, tá? Que estava salvo lá no meu computador. E aí eu pedi para ele criar uma imagem com uma sala vazia sem nenhum elefante dentro. Claro que isso não é uma coisa que você pede normalmente, né? Porque você não quer elefante se você falar nada de elefante, né? Aí lembrei muito daquele livro também, né? Don't Think About an Elephant, né? Que, na verdade, você falou o negócio, você pensa nisso, né? E o modelo acontece uma coisa parecida, né? Então, ele botou lá o raio do elefante. Aí eu falei para ele, por favor, remova o elefante. Ele diminuiu, mas remover não removeu. Isso aqui é a continuação da interação. Fala aí, Claudinha. Justamente, como essa pergunta não é uma pergunta muito normal, né? Desenha uma coisa sem um elefante. Você experimentou uma frase normal do tipo uma sala sem janela? Uma coisa mais possível? Para ver se... Sim. Tá. Eu não botei aqui, mas era a continuação dessa também, tá? E aí, quando eu coloquei na sala sem janela, eu podia ter trazido, mas não tá nessa máquina, não. Aí ele deixa o elefante e põe a janela. Foi isso a resposta que ele me deu. Que coisa. Então, sem para ele aí junto, tá meio difícil ainda de entender, mas eu não experimentei isso aqui de novo nessa versão mais nova, tá? Opa, desculpa, não tinha nada não, tá. Só nessa versão antes da Omni, tá? Então, eu queria repetir esses testes aqui, mas não fiz. Vou fazer depois. Mas o fato é que ele ainda não conseguia pensar aqui no 100, né? E aí, de novo, tá? Não tô querendo falar mal, ele devia saber. Porque, na verdade, é como a gente, né? Se você fala uma coisa, não pense no elefante. O que você pensa? No elefante, né? Então, talvez no modelo também aconteça um pouco isso. E o 100, né? Se a gente estivesse falando com uma criança, desenha uma sala sem elefante. Talvez ela desenhasse, de fato, uma sala sem elefante, né? Oi, Vivi. Oi, não, eu lembrei que eu já li alguns exemplos em algum lugar que eles não lidam bem com negação, né, os modelos. Então, tinha um que tinha umas frases, então ele dizia, por exemplo, a bird is a, e ele dizia bird, ok. Aí, a bird is not a bird. Então, ele repetia, então, negação não é uma coisa bem resolvida, pelo visto, até agora. Exatamente. Ele tem dificuldade de tirar coisas, né? De acrescentar. Eu acho que ele ajuda, mas o 100, né, é um outro tipo de negação. E realmente isso, aí de novo, tá? Dessa última versão, talvez faça a diferença. Depois, quando a Claudinha estiver falando, vou até testar aqui. Mas nessa versão aqui, não tinha jeito de eu tirar esse elefante. Eu fiquei tentando várias coisas, mas não deu jeito. A outra coisa também que eu peguei de alguém que reclamou, né, que é uma pessoa canhota escrevendo, né? Primeiro que esse dedo aqui eu achei longo demais para uma pessoa, mas talvez seja porque o meu seja muito pequeno. E aqui não é a pessoa canhota, né? Eu até fiquei fazendo uns testes, sim, né, para ver, mas é uma pessoa que é destra, não é o canhoto escrevendo.
E isso eu repeti na versão mais nova, tá? E aí ele fez um pouco diferente, né? Queria uma imagem de uma pessoa, que eu botei desenho, então ele colocou mais o desenho. Mas ainda não é a canhota. Então ainda tem uma dificuldade espacial aí, né? Para ele poder resolver. E esse, de fato, foi na última versão. Tá? E aí, no outro dia, a gente estava numa discussão no nosso grupo do WhatsApp, lá que está falando do Brasis e dos vários outros eventos, sobre a logo, né? Então, a gente tem uma logo do Brasis, como é que vai ser? O ENHAC é igual, o ENHAC é diferente? O estilo, como é que é? Aí eu falei assim, quer saber? Devia estar procrastinando com alguma coisa que eu tinha que fazer. E aí eu pedi para ele fazer essa logo, porque eu tinha pedido para ele fazer também para o meu laboratório. Ficou ruim, aí eu mexi um pouco no que eu queria que fosse, né? Depois eu mostro para vocês, né? Porque aí eu coloquei uma figura e pedi para ele alterar. E aí o resultado ficou do jeito que eu queria. Mas escrever alguma coisa na imagem ainda é bastante difícil também. Então, aqui, por exemplo, eu pedi para ele fazer essa logo aí de um evento acadêmico e coloquei nome, Encontro Nacional era por ENHAC. E a escrita aqui, o meio tá ok, né? Botou lá aquelas coisas clássicas, computador com cérebro e as luzinhas. Mas a escrita não tem jeito, assim, mesmo você insistindo, olha, a escrita está errada, olha, essa palavra está errada, deveria ser tal, a coisa não sai. Esse também foi na versão mais nova. Aí fiz a mesma coisa para o estilo, ficou ainda pior, porque daí ele misturou, tá vendo? Acho que nem é o nosso alfabeto, né? Colocou uma bagunça aqui em volta que realmente não quer dizer, não está escrito nada. Então, assim, embora a imagem seja ok, né? A escrita junto com a imagem ainda é um problema, né? A escrita separada da imagem, ele produz, né? Fez o texto da imagem, faz a imagem do texto. Mas quando a gente pede a ele para criar uma imagem que tem um texto, não tem um problema, né? Um teste que eu também não fiz que eu queria fazer é o contrário, né? Botar uma logo que, na verdade, já tem certos elementos e pedir para ele descrever, o que você acha que é isso aqui, você está falando de quê? O que está escrito? Porque o PDF ele até faz direitinho, mas essa escrita aqui, antes, quando eu tentei na versão 4, não foi, nessa versão mais nova também ainda não lida bem com isso. Outra coisa que eu queria falar, né, aqui no nosso, para a gente falar aqui das coisas que acontecem nesses modelos, né, tem uma área nova que o pessoal chama de salvaguarda, já esqueci, mas é tipo, traduzir um pouco como salvaguarda. É tipo como se fossem os bloqueios que o modelo tem, que são gerados pelo reforço, né? Não é uma coisa explícita dele impedir uma regra, né, por exemplo, mas muito mais pelo reforço que tem acontecido no aprendizado, né? E aí a gente fez uns experimentos com detecção de discurso ofensivo, de ódio, né? Até um artigo que a gente tem no Propor desse ano era sobre isso. E aí o meu aluno continuou testando um pouco e ele testou com o Gemini, né? E aí tem uma frase aqui, eu não vou repetir, depois quem quiser vai, estica isso, porque são palavras feias. Mas, enfim, no exemplo, a gente deu um exemplo, falou que era uma classe ofensiva, né? Tem um palavrãozinho aí no meio. E aí depois a gente colocou uma outra frase, né? Que era, assim, discurso de ódio mesmo, né? Bandido, gay, enrustido, pedófilo de merda. Não queria falar, mas falei. E aí o Gemini não consegue, em vários casos, assim, ele bloqueia. Ele fala, olha, esse conteúdo aqui que você está fazendo tem coisa errada aqui, né? Descrição de violência, temas sexuais, conteúdo que é prejudicial para as pessoas. Ou você muda isso, ou você escreve de um outro jeito. Então, assim, é difícil para o modelo, eu compreendo, reconhecer que aqui eu estava testando a habilidade dele de reconhecer para o uso disso na vida real, né? E eu não sei o que é melhor, tá? Porque, assim, para mim, pesquisador, eu queria que fosse um pouco mais aberto. Para a pessoa que está usando isso na vida, obviamente que eu gosto que ele tenha esses bloqueios, né? E aí também tem toda a questão dos parâmetros, né? Então, esse daqui eu deixei o parâmetro para a gente ver que a temperatura está bem baixinha, o limite de Tolkien também, mas isso não influencia tanto, para que ele não... para dar aqui algum tipo de variação, né? Mas mesmo aumentando um pouco a temperatura, com esse modelo, eu não consegui fazer ele responder para esse caso aqui. Agora, eu testei. Isso aqui é pior ainda. Me desculpa, gente. Eu podia ter botado uma coisa em cima, uma tarja preta, tá? Mas é que senão ninguém ia entender nada. Eu peço desculpas de coração. O Gemini, então, tem outros casos também que ele bloqueou, tá? Então, esses dois aqui com palavras horríveis. Sinto muito.
E já o ChatGPT mais novo, ele respondeu, né? Então eu peguei aquele mesmo teste de antes, dei o exemplo, copiei e colei. E ele falou que era discurso de ódio. Então, ou ele tem menos bloqueio, ou ele já consegue diferenciar mais entre um caso de teste e uma conversa tradicional. E aí, só para mostrar um pouco aqui também que é diferente, né? Só para não dizer que um está diferente de mais do outro, aqui eu estava usando como se fosse a API mesmo, então eu podia mexer nos parâmetros. E aqui não, eu quis colocar na interface web, então eu não mexi nos parâmetros. Talvez se eu mexesse também ele pudesse ter um comportamento parecido. Oi, Aline. Vivi. Casualmente a gente discutiu isso hoje na reunião, na reunião com os alunos, e aí um deles que já usou o Gemini mostrou alguns parâmetros que tem ali de harassment, hate speech, sexually explicit, e aí que tu pode dizer que ele não considere. Eu não sei se tu chegou a tentar assim. Ah, legal. Eu posso perguntar ao meu aluno, que isso aqui ele que fez para mim. Vou perguntar a ele se ele mexeu também nesses outros parâmetros. Mas, a princípio, eu só posso dizer dos que já estão aqui, né? E até, eu não sei se Testes, a né? Talvez Luciana ele está tenha aqui na mexido. chamada, Luciana Benck, porque foi ela que. Então, tu estava tentando uma coisa bem mais inocente do que essa, e Na ele não verdade, estava. exato, é porque o nosso colega falou que tem esses parâmetros, e ok, só que a pergunta que eu estava querendo que ele respondesse ou avaliasse no prompt falava sobre educação sexual nas escolas, só isso. Ela não era nada demais, ele não deveria ter bloqueado, mesmo eu não fiz a liberação desses parâmetros, mas ele não deveria ter bloqueado. Realmente, a educação sexual parece ser muito mais assim, ok, né? Aqui não, né? Aquele dataset que a gente pega do Twitter, que realmente é uma coisa horrorosa de se ler. Então, também são casos extremos, né? Mas eu acho que é bom saber, assim, desses outros parâmetros do safety aqui. Depois vou perguntar ao meu aluno se ele testou mais um pouco. Mas eu acho que o ponto, assim, né, é a gente... Esse balanço não é trivial, né? Se você tem um modelo que é aberto para qualquer pessoa usar, talvez seja realmente melhor ser conservador. Não sei, tá? Eu só estou chutando qualquer coisa que vem na minha cabeça. Porque para a gente pesquisa, ele não sabe a diferença, né? Então, como é que vai ser isso? Será que teria um modelo para pesquisa que seria mais aberto, mas que tipo de pesquisa também seria essa, né? Então, tem todas essas questões assim de uso que eu acho que ainda merece um pouco mais de discussão. Aí, gente, deixa eu só falar aqui um pouco mais rápido, que eu também falo bastante. O som, né? Então, agora a gente tem esse botãozinho aqui, tá vendo? Que você pode pedir para ele falar, né? Aí eu fiz esse teste aqui. Acho que eu não consigo não consegui copiar a voz, tá? Tentei muito, mas tem aqui aberto, eu posso fazer uma coisa parecida. Que eu pedi para ele fazer cantar aqui uma música, né? Com sotaque carioca. E ele falou, né? O Samba do Avião, música linda, realmente, carioca e tal. Mas eu queria que ele falasse sotaque carioca, que é esse chiado, tá? E aí, todo metido, claro, vou fazer para você. Esse aqui não era, tá? Não tem carioca nenhum, né? E a gente vê logo quando ele fala do balançar, né? Porque, ó, balançar, ele fala balançar, né? Outro aqui não é o shadow, ele fala braços abertos, nem sei imitar. Braços abertos, né? Pra gente aqui, falando shadow. Né? Aí, hoje eu até pedi para ele fazer de novo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nessa minha bagunça aqui. Porque daí, de repente, vocês podia tentar fazer vocês ouvirem aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ouvir esse claro? Não, Tá saindo. não. Enfim, não dá para ouvir, mas enfim. Depois eu posso tentar gravar e mandar para vocês de alguma forma, tá? Mas, assim, nenhum dos dois casos, do de ontem com o Samba do Avião, hoje ele falou outra, Garota de Ipanema. Mas nenhum dos dois casos é um sotaque carioca, né? Aí também, assim, né? Talvez eu esteja exigindo demais dele, né? Mas se não tem sotaque carioca também, então não fala que tem. Não tinha o sotaque carioca. Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
Aí, de novo, né, eu podia ter tentado outros sotaques, mas talvez ficasse difícil de eu reconhecer. Então, o que eu consegui reconhecer era isso. Foi Graça. Não, sabe o que é? A gente faz os testes e parece testes, e são, né, assim, testes ingênuos no sentido de que esse tipo de pedido que a gente faz não é importante, né, não é relevante, só aponta realmente as falhas, né? Mas a gente não pode esquecer que se alguém faz um pedido, qualquer que seja, mas que não sabe qual é a resposta, por exemplo, alguém que peça o sotaque carioca e não conhece o sotaque carioca, vai aceitar o que ele falar como sotaque carioca, né? Então, essas coisas têm consequência, por mais ingênuo, que não é todo mundo que está testando, tem muita gente usando e aceitando o que ele fornece, né? E é aí que mora o perigo, né? Exatamente. A única coisa assim que dá um pouco de alívio para ele é porque a pessoa podia julgar pela coisa que ele fala depois, tá? Que aqui ele fala, ó, tem o som do S chiado. Aí a pessoa podia falar assim, mas esse S não tá chiado. Mas não é só isso que tem, né, no sotaque, tem outros elementos também, né? E, enfim, né, tem toda essa coisa do nosso país também ser super diverso, né? E eu acho que esse é um caso assim, tá bom, eu não ligo, mas em muitos casos a pessoa pode não se sentir representada, né? Igual outro dia que. Foi no Propor que a Liv estava me contando que as pessoas fazem treinamento de voz para falar como pessoas que não são de certas regiões, né? Tipo repórter, coisas do tipo. Então, realmente é uma perda da identidade, né? E se você começar a assumir isso como verdade, graças a toda razão. Aí, gente, só uma coisinha para eu terminar aqui, tá? Então, o chat GPT está lá aberto, todo mundo usa, né? Essa versão aqui, na verdade, eu descobri que só porque eu pago aí uns dólares para ele todo mês. Porque quando eu tirei isso e tentei gerar aquelas imagens, né, fica uma coisa assim grotesca. Então, nem sei se é aberto assim, tanto assim. Mas, né, tá lá para quem quiser pagar e usar. Eu acho que uma coisa também que a gente tem que começar a considerar bastante é a gente usar esses modelos assim como país, né? Se o governo for usar, que aspecto, se você for dar um conselho para alguém de que modelo deveria usar, né? Ou se for adotado numa certa instância onde vai sair dinheiro público para pagar para essas empresas e tudo mais, né? Acho que a gente tem que olhar para os modelos do outro lado assim do espectro do chat GPT, por mais que eles ainda não sejam tão bons quanto ele, né? Então, assim, eu acho que nos últimos meses as pessoas têm mostrado muito o outro lado da história, que são modelos menores e ao mesmo tempo abertos. Abertos não no sentido de que a gente vai conseguir entender, porque daí é outro problema da interpretação e explicação, e a caixa preta e tudo mais, mas aberto no sentido de que muitos mostram o código, dão o modelo, né? Pronto. Então eu acho que teria que ser aberto nessas 3 esferas, pelo menos, tá? Entregar os pesos, entregar o código e entregar os dados de treinamento. Aí eu acho que seria um aberto mesmo. Mas só para a gente ficar de olho assim, né, nesses outros modelos. Então, tem o Mistral dessa empresa, né, que ele deve ser Mistral que fala, tá? Que tem vários submodelos, né? E eles lançaram aí nos últimos meses de 8 camadas de mistura de especialistas com 22 bilhões de parâmetros. Esse é treinado em dados multilingüe, mas não tem português, pelo menos eles não tem assim nativo, né? Todos eles conseguem ter isso como habilidade emergente, mas nativamente eles não disseram que foi treinado na nossa língua. Apesar deles serem conectados um pouco com aquele dataset AIA, né? Ou é o Corri, que é isso, não tenho certeza. Que tem uma base enorme multilingüe, mas esse pelo menos incluiu aqui um francês, italiano e alguma outra coisa aqui. E aí até que ficou assim, o modelo está aqui, né? Esse aqui, desculpa. Então eles fizeram esse teste com essa base aqui de Language Understanding, com Massive Multitask Language Understanding, acho que é isso. Aí ficou até muito bem colocado, né? E aqui são os parâmetros ativos. Então aqui quanto menor, melhor, e aqui no Y quanto maior, melhor, né? Me pareceu bom, então vale a pena olhar para esse. O Llama 3 também, que surgiu recentemente, né? E não é pequeno, mas ele tem essas várias versões. Então, tem uma versão que é de 7 bilhões de parâmetros, que dá para a gente, por exemplo, fazer algumas coisas e rodar até no Colab, que também fornece, né, o modelo para a gente poder brincar um pouco, né? Diferente do GPT, que tudo tem que ser pela API dele. Né?
E aí a arquitetura continua parecida com a do anterior, né? Mas eles colocaram uma especificação a mais, uma coisinha a mais, né? Que é a atenção agrupada pela consulta, e aumentaram o vocabulário, mas também falam que não são nativamente multilíngue. É isso o quê? Não foi treinado com nada disso, só se for por coincidência, mas está lá, ele consegue fazer porque é como se ele tivesse isso como uma habilidade emergente, né? Aí ele fica aqui, né? Esse 7B, o Gemini Ultra, por exemplo, que é o da Google, está lá bem mais no alto, mas também é um modelo muito pior, tá? Aí só mais dois, só para a gente terminar. Então tem o da Microsoft também, né? Que também é aberto também, disponível. Esse S aqui na frente é porque eles se denominam Small Language Models, né? Então é um modelo, um LM pequeno. E o que eles prometem no artigo é que eles tiveram muito cuidado na curadoria dos dados. Então, eles pegaram todos os dados, fizeram filtragem, olharam, fizeram dados sintéticos com todo o cuidado do mundo. Então, é uma coisa que é prometida lá também. E o último, que é o da Apple, que também é um modelo, tem várias escalas, e o menorzinho tem até 270 milhões só, né? Melhor do que os de bilhões, né? Mas também, assim, em termos de arquitetura, nada muito especial, mas eles incluíram várias coisas de quantização, né? De lower rank adaptation aqui, né? Para esse modelo realmente conseguir rodar assim, em máquinas de recurso limitado, tá? E o resultado também não ficou assim tão ruim. Então, o que eu acho, assim, para terminar, né? Que é legal o GPT Avanço, chat GPT Avanço, todo mundo vai usar, tá publicamente e tudo mais, mas é um modelo caro de todo modo. A versão que eu pago é cara. Se eu tiver que usar API, eu não vou usar porque eu vou ficar pobre demais da última versão. E a gente não tem acesso a pesos diretamente, né? É tudo pela API deles. Então, eu acho que o nosso investimento, assim, né, mais pensando aqui em pesquisa e tudo mais, deveria ser muito mais nos modelos pequenos e abertos. E eu, idealmente, abertos pelo menos essas 3 esferas aqui que eu falei. Tá? E, né, todo mundo ainda é multilíngue, então, por mais que funcione tudo muito bem em português, né, certamente tem nuances aí da nossa língua e tudo mais, que até eu, às vezes, não consigo ver e perceber, né, por não ser minha área de formação, que eles devem falhar miseravelmente pensando aí na nossa língua, tá? O sotaque carioca era só um exemplinho. Aí é isso, gente. Fiz só esses slides aqui só para a gente conversar, tá? Legal, Aline. Legal, Aline. Muito... Os slides da Cláudia estão aí? Ela pediu para eu tirar daqui porque ela trocou um pouco. Então, ela vai apresentar o dela, tá? Eu parei aqui. Não é nem o tirar, porque eu dei uma mudada, tá com eco. Tá com eco, não? Agora parou. Você coloca o seu aí, Cláudia? Coloco, então. Enquanto você coloca, deixa eu perguntar uma coisa para a Aline, ou para vocês, de modo geral. Vocês acham que dá para domar o GPT no seguinte sentido? A gente poderia tentar usar um chat desse tipo, um chat GPT, eliminando os problemas dele ou adequando o chat para alguma aplicação específica de PLN, ou seja, usando o chat GPT, não deixando ele fazer tudo livre, mas de alguma maneira direcionando ele para eliminar os problemas? Graça. Eu acho que isso é muito possível. É muito possível. Pronto, a gente está usando de forma limitada como um módulo de uma aplicação para responder coisas bem limitadas, e ele tem sido deficiente, entendeu? Coisas assim bem pontuais. E aí a gente tem um mau controle. O que eu ia dizer Graça, isso que você está perguntando não vai ter a ver justamente com essas tentativas de via prompt, ir refinando isso, ou via RAG e dando, sei lá, cercas, moldando, tentando domar? Essas tentativas não vão na direção disso que você está perguntando? Não, mas veja, aí também sempre fica à mercê de quem está fazendo as perguntas, e você não tem controle. Eu pensei, a minha pergunta é no sentido de gerar uma aplicação em que você usa o chat, o melhor dele, mas sob controle.
Mas podemos pensar nisso. Tá. Bom, Cláudia, pode Tá bom. Então, continuar. o meu são 2 ou 3 explorações ingênuas, muito ingênuas mesmo, ou seja, usando interface web, não estou mexendo em temperatura. E eu, né, a Aline tinha colocado meus slides no dela, e eu falei que já mudei, porque é muito essa coisa da Aline comentou, né, do burnout, né? Todo dia uma coisa diferente, a cada momento você pensa uma outra coisa, então eu já mudei algumas coisas que eu estava pensando de 2 horas para cá, a apresentação já é um pouco outra. Vamos lá, então. Tá. O que são essas minhas explorações ingênuas? Uma que eu vou colocar ali no pacote perguntas e respostas, brinco insistindo com a Bolsa Amarela, e outra tem a ver com geração de frase, pensando justamente na criação de datasets que têm uma diversidade linguística. E só um parênteses rápido, pelo template das brasileiras, eu tinha que colocar tinha um espacinho para colocar uma imagem aí, por isso eu coloquei, mas eu não tinha uma imagem para geração de frases. Como eu vi que a Aline tinha feito um robozinho ali pelo chat GPT, eu falei, Aline, cria uma imagem com essa frase, porque eu não pago, não tenho acesso, cria uma imagem para, abre aspas, geração de frases. No meu GPT, no meu chat GPT, como eu não tinha acesso à imagem, ele gerou uma descrição do texto, que seria a imagem, que só de curiosidade não tem absolutamente nada a ver com o texto que foi gerado, seria uma imagem completamente diferente pela descrição que ele me deu do que seria essa imagem. Mas, bom, insistindo com a Bolsa Amarela, por que eu falo insistindo? Porque essa foi uma pergunta, né, sobre esse livro, uma pergunta que a gente fez lá no livro, lançado na primeira versão, no capítulo com a Aline. Então, eu digo, né, que é um resultado lamentável em 2023, ano passado, quando a gente estava fazendo isso, e porque, por outro lado, é uma coisa que é muito facilmente respondida se você faz qualquer busca na internet, no Google, quais são os personagens do livro A Bolsa Amarela. E, na verdade, a motivação primeira é porque simplesmente fiquei dando algumas palestras sobre PLN, um pouco nesse intuito de mostrar como as coisas erram, como a Graça comentou, a importância, um pouco na linha de um letramento de IA, de mostrar as falhas, porque tem gente que, como a IA, acredita. Então, dando exemplos de casos errados, mas eu me dei conta de que, afinal de contas, muita coisa já tinha acontecido e estava na hora de testar de novo, atualizar os meus slides, né, e testar de novo o que acontece quando a gente pergunta quais são os personagens da Bolsa Amarela, porque, para mim, esse resultado, por algum motivo, ele me incomodava, não saber isso, já que está tão disponível na internet, já que é tão fácil achar essas informações. Tá? Aí, bom, então, retomando, em 2023, lá no capítulo do Livro das Brasileiras, a gente faz essa pergunta, né? Quais os personagens do livro A Bolsa Amarela? E o chat GPT responde muito mal. Ele dá esse primeiro parágrafo que é verdadeiro sobre esse livro, acerta a Raquel, que é a protagonista, e daí para frente a ladeira abaixo. Aí eu refiz. Então, no dia 9/5, ou seja, dia 9, no começo desse mês, refiz isso, mas usando o Copilot. E, para minha surpresa, o resultado foi perfeito. Tá? Então, tá tudo certo. Esses são os personagens do livro. E não sei se dá para ver aí direito. No slide tem aí a referenciazinha para Saiba Mais. Então, ele tem uma pesquisa aí que foi feita e que embasa essas respostas e que estão todas certas. Eu falei, bom, então deixa eu perguntar para o chat GPT de novo. E aí, no mesmo dia, fui lá, ainda era o 3,5, não sabia que o 4, 3 dias depois ia aparecer. E aí veio esse burnout em que a gente fica, como falou a Aline. E o chat GPT continuou errando. Tá? Então, no Copilot eu tinha as respostas estavam corretas. E eu continuo errando muito. E tem essa coisa, vou ler aqui com vocês, só o professor que desempenha um papel significativo na jornada, bonecas, personagens secundários mais importantes, que representam diferentes aspectos. Não tem uma boneca qualquer no livro para contar a história, não tem de onde tirar a boneca. Tá? E aí, no dia 14, foi no dia 14? Enfim, acho que foi lançado o GPT-4, eu falei, deixa eu testar de novo a Bolsa Amarela. Tinha testado 3 dias antes. E aí, o resultado melhorou um pouco. Tá? Então, eu boto aqui só para a gente comparar rapidamente. Eu tenho Raquel, que está certo, no dia 9, e tudo errado.
Na outra versão do GPT, Raquel tá certo, Henrique e Ricardo estão errados, mas Tia Brunilda existe, Bolsa Amarela existe, Galo existe, Alfinete existe, e Aparecida não sei de onde tirou, que é a história da fixação da boneca. Uma boneca de pano também, amiga, então não tem. Mas, de alguma forma, melhorou um pouco, mas continua tendo, a resposta continua sendo não confiável. Então, essa foi a minha primeira exploração ingênua. E aí, a segunda exploração ingênua tem a ver com o projeto que eu estou envolvida lá no laboratório, que é fazer um corpus de papel semântico, um próprio bank para português. Na verdade, já está pronto, em breve vai estar disponível. Ele tem já 4.000 e tantos argumentos anotados, mas nessa distribuição desigual, o que é totalmente esperado dos tipos de argumentos. E aí eu resolvi pegar para estudar um pouco, pensar nas orações consecutivas, que tem muito poucos exemplos de orações consecutivas nesse material, e vai ser impossível aprender qualquer coisa a partir dali, com a escassez que existe. E, por outro lado, por que essa coisa nas consecutivas? Porque elas são algumas frases, um tipo de frase interessante, porque elas veiculam justamente consequência. Então, se a gente vai para o lado de lógica, de quem se interessa por lógica, frases que têm orações consecutivas são interessantes porque são frases que vão conter coisas e as suas consequências numa mesma frase. Então, a gente tem a lógica acontecendo ali. E aí, bom, fui para uma primeira... E aí eu estou fazendo... E aí é uma coisa enlouquecedora, porque comecei a fazer isso há mais de um mês com os resultados e a coisa vai mudando. E isso é muito ruim para poder estudar qualquer coisa envolvendo esses modelos, porque justamente você não tem garantia de nada do tipo de... Algumas coisas, alguns tipos de erros aparecem, mas difícil sistematizar e contar com aquilo, você fica numa certa ansiedade, mas e se amanhã melhorar? E se daqui a 2 dias melhorar? Então, qual é a verdade, qual é o lastro que eu tenho disso que eu estou falando? Mas, bom, já que o Copilot tinha acertado a Bolsa Amarela, eu resolvi retomar essa coisa das consecutivas usando o Copilot, pedir, crie 10 orações consecutivas em português, variando os verbos. Não vou ler para vocês, mas está tudo errado, tá? E aí, minha primeira pergunta é, então, por que eu não começo, ao invés de pedir definição, pedir por instruções explícitas, por que eu já não faço o prompt usando aqueles poucos exemplos, fio shot, alguma coisa assim? Eu confesso que, filosoficamente falando, eu acho muito mais interessante, acho muito mais produtiva a ideia de começar por exemplo. Eu acho que a gente sempre aprende muito mais com exemplos do que com definições, do que com instruções, tá? Mas, nesse caso, dar exemplos é uma coisa que eu não tinha muito, justamente eu queria variar, e o que eu tinha era de umas construções já muito típicas, muito pouco variadas. A replicabilidade pode ficar complicada quando parte dos exemplos. Sim, tem uma série de questões aí, uma série de questões aí envolvidas. Mas, de qualquer forma, eu queria justamente ter a variação, que era o que eu não tinha. Então, por isso, num primeiro momento, eu resolvi também pedir para, já dando, não pedir o exemplo, mas fazer o pedido explicitamente. Que errou, né? Não sabia o que era consecutiva. Aí eu avancei, você sabe o que é uma consecutiva, me explicou perfeitamente, aí eu pedi, então me deu orações consecutivas e a resposta veio certa, tá? Mas aí aquela história do padrão. Todas tinham o mesmo padrão, então o que, tanto o que. Eu falei, eu quero variar. Os que eu tenho já são desse tipo, eu quero de outro tipo, tá? E aí eu expliquei, olha, todas as criadas têm o padrão, então o que, tanto o que. Crie mais 20 frases sem utilizar o padrão e variando os verbos. Meu pedido de variar o padrão foi ignorado, continuei tendo frases com tão que, tanto que. E o mais divertido, entre aspas, é que quando você pede por que essas frases não têm o padrão, a explicação está lá linda. Olha, não tem o padrão porque, não sei nem se eu coloquei aqui, né? Não tem, pegar esse 3. A professora explicou a matéria de forma tão clara que todos entenderam na hora. Utiliza de forma tão clara em vez de tão claramente. Por isso que, por isso que eu não usou o padrão tão o quê? Tá? O que realmente é uma resposta que não cabe. E aí, no dia 27, vulgo ontem, fiz o mesmo pedido e o resultado já veio bom de primeira,
não, veio quase bom de primeira, mas os resultados já vieram melhores, tá? E aí eu continuei, já que estava bom, eu continuei nessa sequência e pelas minhas interações vocês já vão percebendo o que aconteceu, só para não demorar muito, tá? Me listou 20, eu falei, reforço positivo, perfeito. Escreva mais 30, aí eu já especifiquei típicas do discurso jornalístico, varie os verbos e evite ser e estar. Aí gerou. Aí eu reclamei. Pedi que não fossem usados ser e estar, mas várias frases foram geradas com esses verbos. Crie mais 40 e insisti no meu pedido. Evite ser e estar. Fui ignorada de novo. E fui ignorada de novo. Tá? Bom, isso foi o Copilot. Fui ignorada, mas tenho lá as frases. Depois falava Gemini, vou falar Gemini, como diz a Aline, Gemini. Pedi a mesma coisa, frases consecutivas, respondeu ao princípio bem, eu falei, perfeito, lista mais 30. E aí começou uma coisa interessante que eu não tinha percebido até então, que é o loop. E parece que, sem querer, eu cheguei no número meio mágico do 30, porque se eu peço 40, eu começo a repetir. Tá? Então, se eu peço já mais 30, eu tinha frases idênticas ou quase idênticas. E uns errinhos de gramática que eram engraçados, uns erros de concordância, tipo isso. Passei a tarde todo com dor. O que é curioso se a gente pensa no prever a próxima palavra, né? Então, mas eu tive uns lapsozinhos de concordância, de ortografia, de acento, tá? Tudo bem. Aí depois liste 40 que contém orações consecutivas, a mesma coisa. Repetiu as primeiras 30, porque eram novas, o que ele fez foi tirar a pontuação. Tá achando que tá enganando quem, né? Tira a pontuação e virou outra frase. Sendo que a partir da 31, eu começo a repetir de novo. Tá? As frases do primeiro ao 30, ou seja, do 30 ao 40, essas 10 são repetição. Tá? Então, só para você ter uma ideia, nesses 3 blocos de frases, gera de novo e gera de novo, a primeira foi isso, estudei com afinco, de modo que obtive excelentes resultados. Depois, uma que eu chamei, essa é parecida, tem umas que são idênticas, umas que são quase idênticas, e essa é a estrutura parecida. Preparei-me com antecedência para a apresentação, de modo que me senti confiante e seguro, e depois repara que essa terceira é idêntica à primeira, só não tem a vírgula, e por isso ela contou para o modelo como uma frase diferente. Tá. Aí depois, ChatGPT ontem, tá? No mesmo processo, frases consecutivas, evite ser e estar, faz as frases, eu peço agora, evite ser e estar, mas foi dando tudo certo, evite ser e estar melhorou, crie frases que tratem de economia, já deu uma variada e evitou essa coisa das repetições a partir do 30, que eu estava tendo sempre frases repetidas. Então, eu comecei a jogar com diferentes áreas, idealmente com diferentes gêneros, mas não explorei por aí. Tá? Então, com o ChatGPT 4, eu fui fazendo 4 pedidos de blocos, né? 30, 30 e 40, e foi correndo tudo bem. Porém, eu tinha um certo padrão linguístico que eu não tinha pedido, eu tinha pedido para variar sujeito, objeto e tal, sujeito, verbo, mas eu não contei, eu não quantifiquei, mas eu digo para vocês que a imensa maioria dos sujeitos é artigo substantivo. Isso é um sujeito, ou médico, ou um pronome, ou médico, a menina, a cientista, tá? Então não tem nada muito diferente nessa forma de pedir com relação à estrutura linguística. Aí, porque eu estava de olho nesse sujeito que não complexificava, eu pedi as 30 frases e devem ter sujeitos simples e sujeitos compostos, sujeitos simples e sujeitos que contenham orações. Tá? Então, também explicitando o pedido. E aí, as 30 frases, como vocês podem ver, não tem nada de consecutiva, correu e pegou o ônibus, está estudando e vai para a prova, achou que era um período composto, baralhou as coisas. E eu reclamei e pedi de novo, né? Nenhuma dessas frases tem oração consecutiva, expliquei na minha cabeça, expliquei um pouco melhor. Opa! Tá.
Aí começou perfeito, né? Eu perguntei por que elas têm consecutivas, aí me explicou, e aí gerou novas. E com a história do sujeito complexo, o que o GPT fez foi ele começou a encaixar, não sei se isso faz muito sentido falar uma coisa mais linguística, mas começou a encaixar um monte de oração relativa no sujeito, gerando coisas do tipo essa frase 2. A professora que ensinou tão bem que todos entenderam merece reconhecimento. Ou a 22. A cidade que era tão bonita que todos tiraram fotos ficou na memória. Parece frase de aula de sintaxe de exemplo gerativo de encaixada, que são sempre umas frases artificiais, tá? Então, a fluência, a naturalidade foi indo para o beleléu, se a gente está pensando, no meu caso, que eu estava querendo, né, frases para ajudar a compor algo que fosse servir para melhorar e diversificar um conjunto de dados. Então, isso está completamente artificial, perde a ideia de corpos, que são frases naturais da língua. Tá? E aí, minha segunda exploração linguística, também com essa ideia de aumentar artificialmente dados de coisas, de frases que apareciam pouco, mas essa era uma estrutura mais complicada, não era tipo outro, que eu tenho um nome na gramática tradicional, oração consecutiva. Era uma frase é um tipo de frase que eu não tenho nome, é só uma construção que me interessava mais por outros motivos. Então, era uma construção do tipo, algo fará as pessoas perceberem que não podem lidar com esses problemas. Tem uma série de coisas internas aí, sintáticas, que são interessantes. E aí, minha primeira, não está aqui, mas minha primeira estratégia, mais de um mês atrás, para conseguir mais frases dessas, foi justamente dar o exemplo. Mas me faltava exemplo, eu só tinha eu só tinha essa frase. E aí eu pedi, gere uma frase com a estrutura dessa daqui, preri. E foi muito ruim, porque ele não entende muito bem o que é estrutura. Então, eu tinha tudo com sujeito, algo, lá, os verbos estavam sempre no futuro, tá? E aí eu tentei pedir de uma outra forma que fosse decompondo linguisticamente. Então, juntando um pouco de cada coisa. Então, eu digo, eu preciso da frase com a estrutura da seguinte frase, coloquei a frase e desenhei a estrutura. Sujeito da principal, algo, verbo, fazer, subordinado, substantivo, objetivo. Fiz a análise sintática, e aí, sua tarefa é criar 50 frases que tenham a estrutura, e coloquei lá. Varie os sujeitos e os verbos. Tá? Isso foi o GPT-4. E aí vieram, das 40, 6 tinham problemas, ou seja, 15% estava bom. Desculpa, 15% estava ruim, tá? Ao contrário. Tá? 6 frases de 40 tinham problemas. E aí é curioso que vieram umas coisas dessas com problemas, eram problemas de várias naturezas, inclusive, tipo essa 23, que ele é bem estranha, porque ele é nonsense, né? O filme emocionará o público a valorizar mais as suas relações pessoais, emocionará o público a valorizar? Estranhíssima. E essas outras têm umas coisas de regência muito esquisitas. A descoberta permitirá os cientistas a desenvolverem, levará as indústrias a modernizarem. Isso tem a ver, vendo depois, com como o meu pedido foi lido. Deixa eu voltar aqui. Eu pedi oração, verbo, subordinada, substantivo, objetiva, direta, tal. Aparentemente, o que o modelo fez foi pegar um verbo qualquer e colocar um objeto direto, como se qualquer verbo pudesse ter um objeto. E isso, a princípio, pode ser o que tenha gerado essas coisas assim, tá? Bom, gerou coisas assim, eu reclamei. Não, eu não reclamei, mentira. Eu falei, tá bom, porque na 40 é uma frase difícil, tem um monte de coisa que funciona aí, vamos ver até onde vai. Aí eu dei perfeito, continuo e crio mais 50 com essa mesma estrutura que eu vou repetir. Aí ele soltou 50 frases, que é o que eu tinha pedido. Das 55 tinham problemas e o verbo permitir, curiosamente, era sempre o verbo que dava problema, tá? Todas as frases no futuro, mesmo eu tendo pedido para repetir o tempo verbal, e certos padrões linguísticos aparecendo de forma recorrente, o tipo de sujeito, como é que o objeto aparece, tá? E como a coisa do tempo verbal não foi acatada, como eu pedi para variar o tempo, eu
pedir por que ele disse, né? Por que as frases variavam nos tempos verbais. Não conseguiu responder, falou que certas coisas eram presentes, enfim, fez uma resposta lá toda equivocada, e gerou mais 50, mas gerou exatamente iguais às da primeira leva, ou seja, eu pedi, tá bom, então eu vou gerar novas frases, e gerou a primeira leva de 50 que tinha gerado, na mesma ordem, inclusive. Tá? Aí agora há pouco, eu me dei conta, e também depois da reunião, né, com o Thiago, com a Magali, conversando, mostrei um pouco dessas coisas. Aí eu resolvi refazer, que eu não tinha, porque eu não tinha frases o suficiente, aproveitar as boas frases que eu tinha conseguido com essa estrutura difícil, selecionar o que para mim eram os melhores exemplos e usar isso como input, como prompt para um novo pedido de 50 frases dessa estrutura mais complicada, tá? Então, é isso. Crie 50 frases com a estrutura análoga a das seguintes frases. Isso foi hoje. E eu botei lá 1, 2... Eu vou ler só a frase 3 aqui com vocês. 3. 4 categorias respondem por 90% da indústria, sinalizando a preferência do investidor, tá? E eu dei aí 5 exemplos, pedi para ele gerar o que acontece. E aí digo, por isso que é difícil controlar o que é gerado a partir dos exemplos, além da questão da reprodutibilidade. Como ele não sabe exatamente no que eu estou interessada desse tipo de exemplo, então eu tenho das 50 frases geradas, muitas começam com número. Então, são 4 pessoas querem, 4 empresas pediram, 5, porque ele está entendendo que é isso que eu quero. E aí, do ponto de vista de variação, também fica complicado, porque eu vou ter uma sistematicidade de algo que não era para ter. Também vou ter um viés aí que eu não tenho. Mas eu reconheço e admito que as frases geradas, isso foi agora, então não deu tempo de eu analisar muito, mas o bololô de 50 gera mais 50, gera mais 50. As frases geradas agora, com os 5 exemplos que eu consegui dar, elas foram muito mais interessantes do que as outras frases com a instrução explícita. Então, eu tive formas de sujeito muito mais variadas, eu não tive frases tão bobas, né? Nos primeiros exemplos, eu estava tendo sempre frases muito bobinhas, e eu consegui evitar isso usando essa outra estratégia dos exemplos, que eu sempre acho que é a melhor estratégia. Tá? Então, algumas conclusões que eu tirei dessas brincadeiras aí muito preliminares. Tá? Então, eu tenho essa coisa do loop a partir de um certo limite. Eu não esperava que fosse um limite tão curto e que eu fosse ter loop realmente. Assim, as frases são realmente idênticas. Tá? Aparentemente, boa parte das frases é clichê ou pouco informativa. O que eu estou chamando de clichê? Coisas do tipo, a peça teatral emocionou tanto que comoveu a plateia. Clichê, na verdade, isso aí é pouco informativa, porque, repara, emocionar é a mesma coisa que comover. Então, se a gente vai ali ao pé da letra analisar cada frase, isso aqui do ponto de vista do sentido está bem esquisito. Aí eu penso que tem a ver com proximidade semântica, já que não tem muito input, não tem muito contexto, então vai gerar o que faz menos esforço. Outra coisa que eu percebi, eu vou chamar de artefatos linguísticos, que nem um artigo que faz análise no dataset detecta o uso de artefatos linguísticos que facilitam o desempenho de modelos. Quando eu peço crie frases diferentes, essa diferença, o que conta como diferença são uma série de truquezinhos, muitas vezes, do tipo, muda o gênero, tenho a mesma frase, só que uma hora é ele e outra hora é ela. Eu tenho a mesma frase, uma hora é o pesquisador, outra hora é o cientista. Tá? Então, eu tenho aí uma série de artefatos que vão entrar como crie frases e que, se eu estou interessada, de novo, em gerar frases artificialmente para certas tarefas, isso vai ser complicado, porque, no fundo, eu estou tendo as mesmas coisas. Tá? Por outro lado, a história de variar domínio pode ser uma boa estratégia para evitar essas repetições, né? E aí, essa última coisa que eu acabei de acrescentar, as boas frases geradas me permitiram gerar novas frases com resultados melhores. Então, eu fiquei um pouco nesse jogo de... Eu não tinha frase, eu pedi para ele gerar, gerou um monte de porcaria, mas algumas pensáveis, pincei essas e usei como exemplo para gerar outras, essas outras vieram melhores. Tá? E aí, para responder assim, vale a pena esse tipo de estratégia
que é o que eu estava pensando, para poder aumentar artificialmente conjuntos de dados, respondendo agora, a minha impressão diria que vale a pena, pensando no trabalho que dá, mas pensando que essas frases precisam passar pelo olho humano e várias têm que dar uma ajeitadinha. Mas dá muito menos trabalho ajeitar uma frase que está esquisita ou que está fácil demais, dar uma naturalizada nela, na mão, em 300, do que da nossa cabeça, em corpos, tentar encontrar 300 frases com certas estruturas linguísticas, porque isso é difícil. Onde é que eu vou encontrar um banco com 300 orações consecutivas ou 500 orações com aquele tipo ali que não tem um nome, mas ela tem uma configuração sintática específica que não tem um nome? Então, eu acho que vale a pena, mas essas frases precisam passar pela revisão humana do jeito que está. Não dá para colocar isso automaticamente como dados sintéticos sem um olhar conforme a utilização que a pessoa quiser fazer, tá? Então, era isso, minha gente, minhas explorações para a apresentação. Minhas explorações eram essas. Obrigada, Cláudia. Muito interessante. Obrigada. É incrível como, em todo esse caminho, essa interação toda, não sei você, mas eu fico com a impressão, eu esqueço como que o chat funciona internamente, e dá a impressão que ele sabe exatamente tudo o que é um sujeito, um verbo, o que é consecutivo, o que é isso, o que é aquilo, o que é sinônimo, que é... E não, né? Só que não, né? E é impressionante. E como isso impressiona, né? Porque você parece que está falando com uma pessoa que sabe do que está falando, né? E tem só mais duas coisas. Assim, tem todos esses exemplos dele errando o que é uma oração consecutiva, o que é um sujeito, erra lindamente, eu só, para poupar tempo, não coloquei aqui, mas eu acho que tem uma outra coisa mais interessante por trás disso, que é pensar o seguinte: como a gente não precisa dessa metalinguagem para entender, nem para falar. Né? Qual é a função dessa metalinguagem, que é algo que nós, dos cursos de letras, discutimos desde sempre. A gente só está reforçando aquilo que a gente já sabe. Ela é interessante enquanto um outro tipo de conhecimento, mas o domínio ou não domínio não te impede de falar ou de entender. A gente só está vendo o reforço disso, né? Verdade, verdade. Vládia, você quer ir pondo os seus slides? Agora vou pondo aqui. São 6h20 quase. Eu vou só querer colocar o nosso limite até às 7 horas, tá? São 2 horas e muita gente já disse que tem que ir embora. Então, só para não correr o risco também de você falar para muito pouca gente. Então, não, tranquilo. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Bem. Vou tentar correr aqui, mas acho que vai dar certo. Bom, vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Foi mal, desculpa. Sumiu aqui. Bom, então, eu trouxe aqui para vocês, para a gente discutir, e queria ouvir muito a percepção de vocês, de duas experiências que a gente está trabalhando. Não são experiências pessoais, são experiências dentro de projetos, né? Entre aqui, CHAP e GPT, já errei aqui, mas fui eu, de sumarização e extração de informação, né? A primeira é a SARA, tá? A gente desenvolveu a SARA, que é um sistema de análise e resumo de ações do tribunal. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, está um pouquinho eco, mas a gente está ouvindo sim. Tá bom. Sumarização de processos jurídicos, tá? A gente desenvolveu essa interface, mas por trás é somente o GPT-4, certo? Chat GPT-4. E a gente tem uma interface, agora a gente já vai desenvolver a versão 3.0, em que os juízes, né, do TJ, do primeiro grau, das varas cíveis e de fazenda pública, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, já vai começar a usar, né, a SARA. Então, aqui a gente tem depois eu mostro aqui ela funcionando, mas, enfim, eu já botei uns prints aqui para ser mais rápido. Aqui a gente tem um conjunto de prompts que a gente desenvolveu junto com eles,
E aqui eles podem até alterar o prompt a partir de uma versão e usar o prompt para, clica aqui, para sumarizar um processo jurídico deles, né? E esse prompt foi o grande, essa engenharia de prompts da Sara foi um grande aprendizado dentro do projeto, né? Ele ficou um prompt enorme. A gente usa uma estratégia de cadeia de densidade, está aqui o paper, né, dessa estratégia, e mais um framework CoStar, né, que estrutura melhor o prompt, fica mais organizado e nos ajuda a lembrar o que é que a gente tem que definir, como se fosse uma estruturação de um programa mesmo para a Sara, né, no caso, para o ChatGPT. E aí, basicamente, nesse framework CoStar, a gente tem que definir um contexto, um objetivo, o estilo, o tom, o público, né, e algumas diretrizes para a resposta do que eu quero solicitar para o ChatGPT. Então, por exemplo, do contexto, então o prompt ele vem organizado, é porque eu não dava para eu colocar aqui para vocês o prompt todo, mas, deixa eu abrir aqui o prompt mesmo, que não está aqui, mas já vai estar. Era para ter deixado aberto. Está aqui o prompt, a versão 11, né, que passou por várias versões, mas hoje estamos na 11, que é a melhor, que as juízas lá do tribunal do TJCE avaliaram como melhor. Ele é desse jeito, ó, contexto, objetivo, certo? Estilo, tom, público, ele é escrito desse jeito. Eu acho que aqui, não sei se está dando para ver nessa tela, mas tem aqui, ó, contexto, objetivo, está dando para ver, né? Então, ele segue bem essa estruturação e isso ficou mais organizado quando a gente fazia o pedido, né, o prompt, misturando contexto, objetivo, o estilo que eu quero, ele gerava, né, resultados piores com esses experimentos que a gente fez. Então, seguindo esse framework, a gente tem aqui o contexto do prompt. Ó, você receberá um conjunto de documentos jurídicos relacionados a um processo, tarará, tarará, eu não vou ler, depois eu posso mandar o prompt para você, só para exemplificar, ele é bem grande. O objetivo, então, você tem que resumir utilizando um template. Lá na frente eu digo qual é o template, o resumo deve incluir isso, tal. Tudo isso foi seguindo também diretrizes das juízas, né, do pessoal do TJCE, que inclusive baseado em material de geração do relatório, que é o sumário do processo, de primeira instância, né, que eles dão no curso de formação de juízes, né, de magistrados. Como elaborar um bom relatório. Estilo, tom, o tom deve ser assertivo, informativo, seriedade, tal. O público você vai gerar esses relatórios para os magistrados e outros profissionais do direito, incluindo membros da equipe jurídica, etc. E a resposta que ele tem que dar. Então, eu dou a diretriz de como é que eu quero a resposta. Então, aqui eu tenho alguns aspectos da resposta, tem que estar estruturado em tópicos. Eu falo para ela do template, né? Ó, escreva um relatório, está aqui o template. Escreva o relatório do texto a seguir, usando a estrutura modelo, aí está aqui o template, relatório, nome da parte autora, e aí eu defino o que é cada um dessas tags aí, e aqui eu dou a diretriz de cadeia de densidade, tá? Essa estratégia de prompt, de engenharia de prompt, ela segue, em poucas palavras, o paper está aí, a ideia é você pedir para ele gerar primeiro, um resumo mais longo. Então, o primeiro resumo deve ser longo, aproximadamente 1000 palavras, e depois você vai refinando, e você diz como
você quer que ele refine e vá resumindo a partir de um resumo mais longo, incluindo entidades que estão faltando, coisas importantes, e aqui você dá o passo a passo aí da cadeia, que ele vai densificando, né, tornando mais denso esse resumo, mas não esquecendo de colocar coisas importantes. Então, aqui, nessa parte do prompt, é que está a estratégia COD, tá? Essa versão 11.1 foi a versão que hoje foi mais bem avaliada, num conjunto, numa coleção dourada de uns 30 processos, de 3 juízas, mulheres, por coincidência, e que toparam participar do projeto e de usar, né? E aí elas já vão passar a usar a partir dessa versão lá nas varas delas. Quais foram os desafios? E aqui tem um resumo, ó. Os resumos gerados, eu não coloquei aqui porque o resumo gerado ele é bem grande, mas está aqui. Eu gerei 2 resumos hoje. Está aqui a Sara. Ó, aqui é o resumo que eu gerei logo antes da nossa reunião. Depois que eu escolho o prompt, eu boto usar o prompt e eu escolho o processo. Aqui tem os processos lá que estão públicos, né? Por enquanto, ela tá nessa URL, e está aqui o resumo que ele gerou, bem bonitinho, tá? Seguindo, bem organizadozinho, e elas avaliaram como muito bom, né? Mas uma avaliação bem ad hoc, tá? E aí eu pedi 2 vezes, para ele gerar 2 vezes 2 resumos do mesmo processo, usando o mesmo prompt. Ele gerou esse, logo no início da tarde, e gerou esse, versão 2. De cara, a versão 2, ela traz esse, eu fiz uma comparação olho a olho aqui, ela traz, por exemplo, esse parágrafo, ele não tem no primeiro resumo, e é uma coisa aparentemente importante, né? Então, todos os 2 são bons, em que nível, um é mais completo que o outro, um é melhor que o outro. Se eu pedir para gerar outro de novo, com certeza vou até pedir aqui para rodar. Aqui a gente escolhe o prompt, né? Tem todas as versões de prompt que a gente testou, pelo menos as mais promissoras. E aí eu peço aqui, eu vou usar o mesmo processo, que é esse primeiro aqui, e ele vai gerar aqui. E com certeza ele vai gerar de forma diferente, tá? Mas só para vocês verem aqui a Sara usando. De qualquer forma, né, está sendo um uso bem sucedido, porque as juízas, assim, como já me ajuda muito, eu passo 3 horas, 4 horas, eu ou meus assessores, para ler todo o processo. São documentos enormes, tá aqui, ó. Ele já gerou, ó, você já vê que ele já não tem mais lá, nessa versão aqui 3, já não aparece mais a história dos 500 mil reais, né, que tinha lá no primeiro, é o mesmo processo, tá? Mas a história lá da pessoa que viveu 40 anos com a pessoa, enfim. E agora quer os bens que a pessoa vendeu e tal. Vi também diferenças de uma versão para outra dos artigos, né, das legislações citadas. E é isso, fica gerando aí cada vez de uma forma diferente, mas o testemunho delas, né, assim, nessa avaliação ad hoc, ainda dentro do projeto, é que vai ajudar muito, porque eles passam 4 horas para ler todo o processo, são documentos extensos, né, muito extensos. Um processo desse tem alegações iniciais, memoriais finais, memoriais, agravos, etc, etc, documentos muito longos, dependendo do processo, para ler tudo e fazer o resumo, para então sentenciar, gerar esse relatório para elas, né, o testemunho delas é que vai ajudar muito. Eu já quero usar, pelo amor de Deus, né, por mais que esteja faltando um ou outro detalhe, eu corrijo, já vai ajudar muito. Então, essa é a experiência que eu trouxe para vocês em termos, né, da sumarização. Quais são os desafios? Tranquilo, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí?
Estamos sim. Tá, Joia. Sim. Joia. Então, alguns desafios. A reprodutibilidade. Cada vez que a gente gera um resumo diferente. Né? A gente tentou controlar isso, mas não conseguimos. Certo? O controle de erros. A gente não tem como checar se o que é que está errado. É uma tarefa muito difícil dizer o que é um bom sumário, e quanto mais se ele está errado. Eu percebi aqui, um citou um artigo 179, e o outro citou o artigo 171 e o 179 do Código Civil. Eu não sei se o 171 estaria errado, né? Por exemplo, entre um resumo e o outro. Não sei. Alguém levantou aí a mão? Pode falar. Eu não estou vendo. Mas, Flávia, é você que faz esse controle de erros do conteúdo? Não teria que ser pessoas especialistas? Não somos nós, não. Eu estou dizendo que eles que fazem a avaliação, mas assim... Não tem como saber, tá? Não tem como a gente fazer de forma automática ainda, né? É uma questão aí a ser levantada, um desafio, né? Uma coisa que a gente está pensando um desafio é explicar. Para cada parte do sumário, você mostrar de onde veio dos documentos. Não é nem como ele gerou, mas pelo menos dizer, essa parte do sumário foi daquele documento, daquele memorial final da réu, do autor, ou daquela petição, ou daquelas alegações, certo? Essa legislação foi citada pelo advogado da ré, enfim. A avaliação qualitativa é muito difícil. Toda vida que a gente manda para as juízas, para cada engenharia de prompt dessa, a gente manda para as 3 juízas e eles... eu achei ótimo. Achei muito bom. Certo? Assim, achei muito bom. Tinha um errinho aqui, faltou citar uma coisa, mas isso é um detalhe que até meus assessores também erram e tal, e eu tenho que revisar, certo? Teve uma vez, ainda nas primeiras versões do prompt, que em poucos casos, geraram umas palavras em inglês no meio, claim, né, que é alegação, alegar. E esse ajuste fino dos prompts, nós estamos na versão 11.1, olha, da 11 para 11.1 foi uma besteirinha, que em um dos processos, a juíza deu feedback na avaliação qualitativa, totalmente ad hoc dela, de dizer assim, olha, os memoriais finais foram citados no resumo antes do final do resumo, é para ser citado no resumo. Então, a gente melhorou o prompt para que seguisse geralmente uma determinada ordem, né? Por isso aquele template. Então, esse ajuste fino não é simples, às vezes é uma besteirinha e também a gente não... funcionou agora. Também a gente não sabe se vai funcionar para sempre. Mas, enfim, é a nossa experiência aí do ChatGPT. Nesse projeto, a gente está abrindo um braço, tá? Também com os modelos menores e tentando refiná-los, modelos quantizados e tal. Mas até agora, alguns desses modelos que a Aline mostrou aí, o Mistral, o Yu, e o Llama 3 e o Llama 2, a gente está tentando, já baixamos aqui no nosso laboratório, estamos tentando ver se chega nesse nível, mas até agora não chegado nem perto, certo? Nem perto mesmo. Oi. Estava pensando nessa parte da avaliação qualitativa, vocês aí na universidade não conseguem fazer alguma colaboração com o departamento de direito e colocar esses resumos, tipo, questão de prova para aluno, com professor, sabe? Assim, porque esse é o tipo de coisa que é difícil, vai ser para quem é profissional, mas, por outro lado, inclusive didático para o aluno que eventualmente vai trabalhar com isso. Legal. Porque é tão fundamental ter avaliação humana e é tão difícil ter especialista. Então, de repente, sei lá, você consegue alguma colaboração com o departamento de direito do ponto de vista didático, né? Um professor que queira trabalhar nisso, fazendo prova, corrigindo questão, sei lá. Temos na equipe desse projeto, a gente tem 4 profissionais do direito, certo? Da faculdade de direito daqui.
tá? E eles que avaliam antes da gente mandar para juízas, né? Mas, assim, essa ideia de fazer em larga escala e tal, a gente participou da SARA, essa é a SARA do TJ, mas a gente fez uma SARA para o STF, numa competição no final do ano passado. E aí eles fizeram uma metodologia de avaliação qualitativa, mas bem mais objetiva, e a gente vai tentar replicar essa avaliação com alguns alunos bolsistas do direito, desses professores que estão na equipe, mas talvez numa prova seja ótimo também. Tem que só sistematizar essa avaliação, né? Para a gente começar, às vezes, muda o prompt, melhorou, piorou. E aí toda vida mandar para avaliação humana, sabe, Claudinha? Não sei, é um desafio aí que eu coloco aqui para a gente, né, para a gente discutir. Oi. Eu estava aqui pensando nessa questão de avaliação, e até acho que a Aline comentou um pouco, que essa questão de avaliação está não sei se é um problema, assim, a gente pode dizer, na área geral, né? Porque essas avaliações, sejam elas qualitativas, e assim, Oi. Vocês estão me ouvindo? É porque ficou um pouco mudo, assim, uma voz meio... Não, eu estou dizendo que essas avaliações, sejam elas qualitativas ou até quantitativas, a depender da área, eu acho que tem algumas características que elas estão, não sei, estão assim defasadas. Na minha área mesmo, essa área que eu tenho atuado, a gente pega emprestado da área de recuperação de informação e tem algumas coisas que não é aquilo mesmo que a gente queria avaliar. A gente já se perguntou algumas vezes, né? Essa parte, quando a Aline apresentou essa questão das imagens, você trabalhar com texto, com imagem em inglês, ela tem umas métricas, aquela blur, aquelas outras... Isso. Não, Ruge não dá. Por exemplo... Isso para o português, tem alguma coisa tem alguma coisa aí que precisa ser mais atacada. E essa parte qualitativa, ela se torna pior, porque a própria avaliação de uma pessoa que participa, como você disse, para mim tá tudo ótimo, né? Que a juíza falou. Para mim tá tudo ótimo. Você fica meio assim, né? Sem saber. Muito, muito difícil. Muito difícil. E aí a gente tem que avançar nisso. Eu vislumbro aí um cenário bom de pesquisa, né? É um problema bom. Oi, alguém levantou a mão aí, que eu não estou vendo mesmo, pessoal. Não, fui eu, Aline. Então, eu acho que muita gente tem investigado também como que fazer uma crítica, né? Como se chama crítica, né? Que é fazer uma autoavaliação. Então, ou você perguntar para aquele mesmo modelo, para ele você avaliar e falar o que ele achou bom, o que ele achou ruim, ou pedir para outro modelo avaliar aquele outro, né? Então, legal. Isso eu acho que tem muito. Legal. Isso. Tentando ir por esse caminho, porque no final das contas você meio que está tentando automatizar a avaliação também. Porque senão fica muito custoso, né? Muito custoso. Mas fica bem recursivo também, né? Porque fica, pois é. Tudo bem que você está dando entradas distintas, né? Mas é meio um loop, né? Então também não sei como é que a gente fecha esse loop. Mas aí, Aline, a gente vai tirar toda a questão da subjetividade, que é exatamente por isso que a avaliação é complicada, porque são coisas subjetivas. Né? Aí, se você relegar a máquina a avaliar o que a outra máquina fez, não sei, acho que não resolve nosso problema. Eu acho também que não. Que tem muita gente... É uma questão, a gente está sofrendo com isso. Beleza? Bom, o outro ponto, para ser aqui, é mais rápido, tá? Isso é de um outro projeto da CEFIM, da área tributária, né? Da Secretaria de Finanças Municipal aqui de Fortaleza. Ele nos trouxe esse problema, né? Eles precisam, hoje os auditores, né, que tratam com diversões públicas, aqui na prefeitura, eles ficam consultando sites e contas de Instagram que divulgam eventos de show,
né, shows, né, diversões públicas que cobram, porque eles precisam tributar, até pelo uso do espaço público, etc, etc. E existem pessoas que ficam, essa busca é manual, então a gente desenvolveu já um robô, né, aqui é um exemplo, né, de um site, o Efolia, que acho que vocês, não sei se vocês usam aqui, mas aqui é bastante usado, que tem os eventos, e aqui tem o evento, tem uma descrição do evento e tem os preços dos ingressos. Então, basicamente, eles querem saber onde é que é o local do evento, a data, a produtora, certo? Então, a gente desenvolveu um robozinho para extrair. E aí a gente começou a fazer alguns experimentos com o ChatGPT. Esse robô já está sendo usado para fazer essa extração, né, ficar escutando aí esses sites e extrair esses dados para eles poderem notificar as produtoras e saber os preços dos ingressos para poder gerar os impostos devidos, né. E aí a gente começou a ter alguns problemas, por exemplo, alguns sites divulgavam shows aqui na Grande Fortaleza, né, nas cidades vizinhas, que não são em Fortaleza, então não é devido em Fortaleza, é aqui no Eusébio, em Aquiraz, Calcaia, que são cidades da região metropolitana. Então a gente precisava de excluir esses, senão gerar muito falso positivo. E aí a gente ficou usando, né, aqui a arquitetura do nosso robô, a gente usou o ChatGPT só para ele descobrir se o evento era em Fortaleza ou não, porque a gente estava tendo dificuldade, porque às vezes nem mostrava a cidade, só dizia que era no Colosso, né? Era num local, no Yacht Clube, ou era no Sítio São João, não sei onde é, não dizia se era em Fortaleza. Mas aí a gente ficou usando o ChatGPT aqui só para dizer que se era em Fortaleza ou não, e ficou muito bom, tivemos um resultado melhor. Mas aí nessa versão do ChatGPT, né, eu fui começar a fazer os experimentos, foi quando eu coloquei lá no nosso grupo, que eu estava achando bem interessante. Mas aí depois que eu pedi para os meninos testarem, eu fui testar mais, aí eu vi que o negócio não estava tão bom, né? Por exemplo, eu fiz aqui uma pergunta, você pode me trazer os eventos de julho, que eu nem botei o ano, né? Eu deveria ter botado, julho de 2024 em Fortaleza, pesquisando no site tal. Depois eu perguntei de forma genérica, tem aqui vários experimentos, eu trouxe aqui. E aí ele me trouxe, né, todos os shows aqui, né, inclusive aquele do bloquinho do Lessa, que eu pesquisei manualmente lá no site Efolia. Pesquisei hoje, isso aqui eu fiz hoje. Mas na semana passada eu já tinha feito outro experimento. Aí você pode me trazer, ele trouxe todos os que eu chequei aqui, bem ingenuamente, como diz a Claudinha, estava tudo ok, as datas corretas e tal. E aqui o bloquinho do Lessa, uma das coisas trouxe preço não informado. E estava informado aqui, né? Estava informado no site. Tá? Ele faz pesquisa na hora, depois eu posso rodar. Viu, Aline? Pelo menos na minha versão, ele pesquisou na hora, sabe? O site. Ele fica pesquisando na web. Agora que eu vi, como você falou, né? Você tem que falar bem explícito, né? Tem que falar explícito. Mas aí, como a gente tem as que é chamadas tiqueteiras, que vendem sites, que vendem ingressos, né? Que são as auditadas, aí a gente consegue, né? Colocar no prompt. Aí eu fiz só do site Efolia, que é uma das tiqueteiras aqui, ó, Efolia, mas depois eu fiz uma com as outras, também deu legal. Ele trouxe os eventos, mas aqui não trouxe o preço. Dos outros, alguns outros ele trouxe o preço, outros não trouxe, mas eu fui nesse aqui. E aí eu disse, você pode trazer os valores dos ingressos do evento, bloquinho do Lessa? Fiz uma pergunta assim. Aí ele trouxe, ó, mas trouxe totalmente errado. Não são esses preços, tá, gente? Se vocês virem lá na primeira página, é 960, e é mesa e é cadeira. Não tem nem essa categoria aqui, pista, área VIP, camarote. Não sei de onde é que ele pegou. Aí eu fiz vários, o preço não é esse e tal, e ele continuou errando. E aí eu também pedi para ele gerar uma planilha, aí foi um outro experimento. Agora você pode me gerar uma planilha com os shows do site Efolia,
com os seguintes dados desses shows: nome, data, local, nome do artista ou atração e valores. Aí ele gerou uma planilha, conseguiu baixar aqui, mas só gerou com dois eventos, o Bloquinho do Leste e o Fortal, né, que é a micareta daqui, que vai acontecer em julho. Mas errou também nos valores, mas está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse é o que eu fiz hoje, ó. Você tá lento? Vai dar para mostrar, porque eu peguei o print. Ó, tá aqui, ó. Aqui foi aquele print que eu botei para vocês, eu só trouxe 2, né? Mas, ó, o Bloquinho do Leste e o Fortal, eu já baixei a planilha aqui, eu pedi para baixar, mas não trouxe todos, e também errou os valores, né? Então, de início eu fiquei animada, depois eu disse, olha, mas eu queria uma planilha com os dados acima, com todos os shows que vão acontecer em julho, em Fortaleza, segundo o site Folia. Tentei ser mais específica, ele trouxe mais, mas também não trouxe todos, só trouxe mais um. Mas vocês viram lá que tem uma série de eventos. Aí eu perguntei sobre a produtora, porque uma das coisas é sobre que eles têm interesse é a produtora, que é de onde eles vão cobrar. Aí ele inventou a produtora, é a Das Artes, e não é, a produtora está bem explícita lá, que é outra, né? Está aqui no site Folia, a produtora é a realização, é a New Lock, né? E aí depois eu fiz outros prompts, mesmo assim ele não acertou. Voltando aqui. Oi, alguém levantou a mão aí, eu acho, né? Ô, Vlad, você enxerga isso, sei lá, ano que vem, quando esses dados não tiverem disponíveis mais sobre 2025? Como assim? Não, como assim? Assim, esses modelos, eles são treinados, né? E eles têm um consumo, assim, de outras pessoas com a imputação dos dados que as outras pessoas... Mas aqui, entendi, mas aqui é consulta na web, ele consulta na hora. É consulta na web. Quando eu coloco aqui, vá no site, ele vai na web e pega na hora, porque a gente estava tendo um problema, que a gente está tendo que desenvolver esses robôs, um para cada site. Porque cada site é um formato diferente. Aí lança um site para vender ingresso, a gente tem que desenvolver outro robô. Lança outro site, eu tenho que desenvolver outro robô. Aí eu fui fazer essa experiência. Será que ele não resolve o nosso problema, né? E em cada site na hora, porque eu quero saber hoje quais são os eventos da semana que vem. Quando o evento passar, já morreu, eu não posso mais nem tributar, no caso lá da CEFIM, entendeu, Daniela? Entendi. Né? Mas mesmo assim, mesmo com essa capacidade dele consultar um site, ainda ele erra bastante, como eu disse, né? Tanto os preços, ele não traz os dados corretamente. Claro que foram ainda experimentos ingênuos. O nosso robô está sendo mais efetivo ainda, apesar de que a gente tem que desenvolver um robô para cada site. Se eu colocar aqui, eu coloquei o Efolia e tem o site lá, o RU, né, os diversos sites, também funciona, ele traz os eventos, mas aí quando eu começo a dizer quais são os valores, aí ele inventa valor, inventa produtora, quando ele não encontra. E temos os mesmos problemas. A cada pergunta que eu faço, né, os desafios são os mesmos. Não sei se ele foi completo, se ele inventou o valor, eu não tenho como checar automaticamente, né? Porque se eu der uma solução hoje, né, com o ChatGPT-4, ou, né, em relação ao que a gente desenvolveu em termos de robô, que faz a mineração dos textos lá do post, descobre aqui, faz a extração da informação, hoje eu não tenho como controlar de forma automática se ele trouxe um valor, se ele alucinou no valor, e se ele errar o valor é muito ruim, né? Primeiro que o auditor não vai ficar todo tempo indo no site para conferir, né? Então, por enquanto eu não tenho confiabilidade, não tenho como explicar de onde é que ele tirou aqueles valores, né?
A avaliação também, a gente está fazendo a avaliação, pedi para o pessoal lá rodar, não via API, eu não consigo ainda, todos esses experimentos que eu fiz aqui com o ChatGPT 4o, foi pela interface minha, da minha conta, tá? A API não acessa site online, via API, diretamente, só na interface. Pode ser que eles lancem esse serviço. Então, eu não consigo gerar um conjunto de dados para fazer uma avaliação ainda em larga escala, para saber se realmente não vale a pena investir nisso. E os prompts eu ainda não fiz aí um ajuste fino dos prompts, talvez melhorando a forma de pedir, né, seguindo algumas daquelas estratégias, né, few shot, etc., COT ou COD, se teria melhores resultados. Não fiz. Esses experimentos aqui de extração de informação ainda foram bem preliminares. Mas aí foi para trazer para vocês. Brigadinha, viu, pela atenção. Oi, Flávia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito interessante, viu? Meninas, temos 10 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração, comentário, enfim, fiquem à vontade. Só agradecer às apresentadoras, muito obrigada, bem interessante. Olha, muitos problemas, muitas dúvidas, muito burnout, né? Claudinha, ali, né? A gente começa a testar esses negócios. E o medo que a gente tem, vamos desenvolver os robôs. Aí depois alguém diz, por que vocês não fizeram com o ChatGPT? É muito melhor, né? Então a gente acaba sendo forçado a testar isso no nosso projeto para a gente não sair atrás, né? Não dar uma solução que depois... tem as questões de custo também, que eu nem levei em conta disso, mas pelo menos só... Mas foi ótimo conversar com vocês. Agradecer, Graça, a esse momento, eu acho bastante importante. Eu tive que me ausentar também um período aí, porque eu tive a reunião aqui, mas agradecer, que eu acho que esses momentos são importantes para a gente estreitar os nossos laços, né? Recentemente eu estava conversando com um professor que ele disse, nós tivemos uma reunião do comitê de programa, uma conferência dele lá de uma área dele lá, e aí ele disse assim, sabia que o pessoal agora está discutindo que está proibido que você vá para o ChatGPT, questionar coisas sobre o artigo que você está lendo. Aí eu falei assim, interessante. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, por quê? Porque o que foi dito é que você está ensinando ao ChatGPT as coisas novas que tem no artigo, que nem publicado foi, ou as ideias que o cara está colocando no artigo, que nem publicado foi. E depois o chat pode usar aquilo. Aham. Então, mas que coisa. E aí ele estava dizendo que o comitê estava fazendo reuniões sobre isso, né? Sobre essa utilização, né? A Vivi quer falar, a utilização do GPT nesse sentido. Eu fiquei impressionada, assim, né? Onde é que nós estamos? Sem dúvida. Não, a gente está com um problema, exatamente esse problema na ACL Rolling Reviews, que eu faço parte. A gente colocou um campo lá para o revisor confirmar que ele não usou AI Generated Reviews, porque a gente está com esse problema deles estão expondo o trabalho que é original, que não foi publicado ainda, para a OpenAI. E mesmo com esse campo que a gente adicionou recentemente, tem muita reclamação. E a gente olha para a review e vê que aquilo é genérica, uma review cheia de elogios, palavras que nunca se escreveu em nenhuma review, assim, elogios maravilhosos. Assim. Não, a gente já vê que então, sério. Pois e é isso, né? Enquanto a gente está com esse olhar mais curioso, cientificamente falando... As pessoas estão usando, né, Graça? As pessoas estão usando para valer.
E já nem se fala tanto, né, de chat GPT, aquele boom, aquela coisa já esmoreceu um pouco, né? Não se fala tanto, né? Porque as pessoas já estão usando, aquilo já é uma realidade, não tem mais que ficar, o chat GPT. Mas nós, né, vamos ter que ficar correndo atrás dele, vamos falar dele durante muito tempo, né? E a gente, nessa busca de saber como ele funciona, qual é, temos que ensinar, temos que ver e tudo, a gente não faz outra coisa, né? A gente acaba usando só ele, né? E toda aquela nossa história, os outros caminhos acabaram sendo interrompidos, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, não é a questão, mas é uma realidade, né? Você vê que vocês citaram coisas de concretas, né? O chat GPT fazer coisa de artigo, fazer revisão, mas tem um outro lado curioso. Outro dia eu estava vendo Ô, Vládia, desliga suas coisas, está fazendo eco, por favor. Um dia eu estava ouvindo um podcast conceituado até de política internacional, que eu ouço sempre, os caras são inteligentes, eles falam bem, tudo. Mas eles foram lá fazer uma brincadeira, uma piadinha. Um deles tem medo de avião e falou assim: agora tem uma notícia que uma empresa de aviação dessas de low cost da Inglaterra e falou que vai usar IA em todos os processos lá da aviação, não sei o quê. E ele falou, e agora eu estou morrendo de medo, porque como é que eu posso confiar num chat GPT dirigindo o avião, pilotando o avião? Um comentário gratuito assim, mas que mostra, ou se pelo menos ele não tinha intenção, mas para os ouvintes dele, dá a entender que o chat GPT é feito para isso. Que o chat GPT, que tem os problemas que tem, né, que fala as besteiras que tem, né, eventualmente, pode pilotar um avião, não tem nada a ver. Ou seja, é a confusão entre IA e chat GPT, porque essas coisas apareceram simultaneamente na sociedade, assim, do modo geral, para os leigos, como se fossem sinônimos. Então, se alguém fala, eu vou aplicar IA na indústria, o pessoal pensa que é o chat GPT que vai resolver os problemas da indústria. E é uma pena isso, né? Porque a IA é tão legal em tantas coisas, né? Mas como é o chat GPT que ficou conhecido, e inclusive os seus problemas, né? Isso tá meio embaçado, né? E a gente é responsável por esclarecer isso, né? A gente tem que esclarecer isso a todo momento, né? Bom, pessoal, então é isso? Eu vou finalizar a gravação aqui e agradecer vocês pela disponibilidade de fazer a apresentação e a todos que ouviram e que vão nos ouvir ainda na divulgação da gravação, e que esse seja o primeiro de muitos bate-papos que a gente vai ter daqui para frente sobre vários assuntos. Tá bom? Obrigada, gente.